Você conhece alguma história de alguém que chamou por Deus, que clamou por Deus em algum momento da sua vida, um momento de necessidade, que teve a sua vida mudada, que teve a sua oração extraordinariamente respondida? Eu tenho uma história para te contar. Eu sou a pastora Joslaine, eu estava participando de um congresso em Porto Seguro, na Bahia, um lugar muito especial. E à tarde, um dia livre, eu fui ao supermercado e quando eu estava saindo do supermercado, eu fui abordada por um homem mais ou menos de 30 e poucos anos, e ele me falou o seguinte: olha, eu sou pai de família, por favor, compra para mim uma lata de mucilon que eu preciso levar para os meus filhos para eles poderem ter algo para comer em casa. E naquela hora, milhões de coisas passaram na minha cabeça. E eu sabia, olhando para aquele homem, olhando para a ponta dos seus dedos, olhando para os seus dentes, que ele era um usuário de crack. E ao mesmo tempo, eu falei para ele: sim, eu vou comprar, me aguarda aí. E entrei no supermercado, conversando comigo mesma: Joslaine, o que você está fazendo? E ao mesmo tempo eu comecei a falar com o Espírito Santo: Deus, eu entrei aqui para me dar um tempo para entender o que o Senhor quer falar com essa pessoa? Quem essa pessoa é? Eu não conheço a história dela, eu não conheço a necessidade dela. Eu imagino que o que ela está me pedindo não é verdade. Ela não quer uma coisa tão específica do nada. E eu sabia que aquele produto, né, era um produto de valor agregado, era um produto mais caro, que é um produto de alta qualidade. E eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer a partir dessa situação? E o Espírito Santo começou a me falar, porque quando você fala com Deus, Deus fala com você. E eu comprei a lata, aquela lata de mucilon, fui ao caixa, paguei. E quando eu cheguei diante dele, eu falei: olha, antes de te entregar essa lata, eu queria falar uma coisa pra você. E nisso as pessoas já estavam olhando, o motorista do táxi que estava me esperando já desceu do carro porque ficou preocupado com a situação. Mas sabe aquele momento em que você tem a força de Deus, a presença de Deus, e o medo não estava presente ali? Era daquela forma que eu me encontrava. Então eu cheguei para aquela pessoa e falei para ele, olha, mais do que te entregar uma lata de mucilon, eu quero dizer algo para você, eu quero perguntar como é que a sua vida está. Qual é a sua necessidade? Porque eu acredito que Deus se importa com você. Existe um Deus no céu que se importa com cada vida, com cada pessoa. E eu queria entender, eu posso, para além de te dar essa lata de mucilon, como mais eu posso te ajudar? Eu posso orar por você? E aí ele falou para mim o seguinte: você tem razão. Eu sou um cristão, eu fui um cristão. E eu deixei a fé, eu abandonei a fé por uma decepção que eu tive. E eu fui pra rua, e na rua eu comecei a usar drogas. E hoje eu sou um dependente químico, e a senhora sabe muito bem o que eu quero fazer com essa lata de leite. E ele abriu a verdade dele. Interessante que quando ele viu verdade, ele abriu a sua própria verdade. E quando ele abriu a sua própria verdade, Deus me deu a oportunidade de dizer para ele: olha, a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ali eu descobri o nome dele era Marcos. E eu falei: Marcos, você conhece esse texto da Bíblia? Marcos, se você chamar o Senhor agora para entrar na sua história, a sua história pode ser mudada. Eu queria convidar você a orar, e eu queria orar com você. Ele olhou para mim e falou o seguinte: eu não estou preparado para fazer essa oração. Eu entendo que o que você está dizendo é verdade. Eu sei que tem pessoas que continuam a orar por mim. A minha mãe nunca deixou de orar por mim. A minha irmã nunca deixou de orar por mim. E ao mesmo tempo, ele falou: eu entendo que se eu me ajoelhar, alguma coisa vai mudar. E eu não estou preparado nesse momento para me ajoelhar. Às vezes você está falando assim: mas você contou essa história toda para chegar nesse momento de decepção? Não. Eu cheguei nessa história toda para dizer uma coisa para você. De qualquer forma, eu orei com ele. Eu orei pedindo a Deus que desse uma nova chance para o Marcos poder se ajoelhar. E em qualquer lugar, em qualquer momento da vida dele, eu falei para ele: Marcos, você pode invocar o nome do Senhor, você pode chamar Jesus, você pode chamar ele para te salvar, você pode convidar ele para perdoar os seus pecados, porque ele tem vida nova para te dar. Eu conheço pessoas que passaram por isso, que receberam essa graça simplesmente por abrir o coração e chamar Jesus para entrar. Mas olha, o melhor dessa história ainda está por vir. O melhor dessa história é que quando foi à noite, que eu voltei para o congresso, qual eu estava participando, primeiro testemunho, primeiro vídeo da abertura do congresso foi o seguinte: havia ali um pastor e ele contou a sua própria história. Ele também estava morando na rua, ele também havia deixado a sua casa, ele também havia se envolvido com drogas, e num tempo em que ele sabia que ao usar aquela droga, a vida dele poderia ser ceifada, ele se ajoelhou e ele fez essa oração que eu falei para o Marco. Ele invocou o nome do Senhor. E ele disse que naquele momento um vento soprou, gente, e uma folha rasgada da Bíblia chegou na mão dele. E ele pegou aquela palavra e ele começou a ler.
E ali ele começou a orar, e ali ele começou a chorar, e ali Deus o visitou. E ele teve um encontro pessoal com Deus. E ele voltou para perto do Pai. Quero dizer uma coisa para você, não importa a situação que você tem vivenciado, eu não sei qual é a tribulação que você tem passado, a decepção que você passou, a tristeza que você pode estar enfrentando nesse momento. Eu quero dizer que tudo isso tem significado, mas maior significado ainda tem no amor de Jesus, que vai até onde você está, que abraça você, que cuida de você, que renova o seu pensamento, que renova o seu sentimento, que renova a sua atitude. Então eu quero deixar essa palavra para você. Quero convidar você a voltar. Quero convidar você a invocar o nome do Senhor. Quero convidar você a chamar Deus para entrar, para morar, para fortalecer, para que você tenha uma vontade nova de ter um relacionamento restaurado com o nosso Pai Celestial. Jesus abençoe a sua vida e estamos aqui para aquilo que você precisar.